Irmãos, bom dia. Queria pedir a gentileza de você se colocar de pé para a gente proceder à leitura bíblica em João, capítulo 4, a fim de remirmos o tempo e aproveitarmos esse momento da melhor maneira possível. Gostaria que você abrisse aí João, capítulo 4, e compartilhasse com o irmão ou irmã que esteja ao seu lado, caso ele não tenha as Escrituras. João, capítulo 4, demonstra um relato de profunda valia para o nosso coração. Eu gostaria que você, que vem automaticamente todo domingo à igreja, porque domingo pela manhã é a hora da gente estar juntos, mas eu gostaria que você alimentasse no seu coração o desejo de que Deus fale com você através desse texto bíblico. Amém? E assim será, pela graça do nosso Senhor. Diz assim as Escrituras, João capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus, então, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, portanto, às 12 horas. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus discípulos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Pule agora para o verso 31, que diz assim: nesse espaço de tempo, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois os campos já branquejam para a ceifa. Verso 39. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém. Pai santo, Pai querido, nós queremos te louvar mais uma vez e agradecer pela grande bênção de podermos estar nesse lugar e não, Senhor, acamados num hospital, atrás de uma cela, ó Deus, impossibilitados da comunhão, da oração, ó Deus, quem sabe de ouvir a Tua palavra num local como esse, agradável, aprazível.
louvado seja o teu nome. Agora, Pai, eu oro rogando a Ti a graça de ser abençoado junto com os irmãos, por meio da Tua palavra, que ela seja profética, que ela seja estimulativa, que ela seja, ó Deus querido, alimento para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem assentar, por gentileza. Vamos ouvir a palavra como quem quer retê-la no nosso coração. Irmãos queridos, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para abordar sobre esse tema, que ele é riquíssimo. Nós vamos falar nessa manhã sobre a prioridade máxima da igreja. Nós estamos vivendo um tempo de efervescência nacional, aonde um tema tem chamado muito a nossa atenção e transformado cristãos em gladiadores, fazendo muitas vezes a gente esquecer da prioridade máxima do nosso chamamento, da minha e da sua vocação enquanto igreja do Senhor. Por isso, hoje pela manhã, eu gostaria que você separasse, que você se deixasse afetar pelo tema que eu julgo ser o prioritário ao lado de você viver para a glória de Deus, para adorar a Deus, que é o tema da evangelização. Nós vamos falar sobre semeadura e colheita abundantes. Então, na reflexão de hoje, eu vou procurar responder a seguinte pergunta: quais são os valores meus e seus, nossos, que podem nos ajudar a semearmos e a colhermos abundantemente, de acordo com o texto que nós lemos aqui, tendo Jesus como modelo de semeadura, de colheita, de evangelização, de vida frutífera, de vida que glorifique a Deus. Então, o primeiro princípio, o primeiro valor para que eu e você sejamos evangelistas, para que sejamos sal, para que sejamos luz, para que tenhamos uma vida frutífera, para que você viva uma vida alegre, para que você olhe para você mesmo e reflita sobre a consciência que tem sobre si mesmo e se alegre diante de Deus com a vida que tem dentro de casa, na igreja e, prioritariamente, do lado de fora. Você precisa viver uma vida com propósito. Diz aí o verso de número 5 do capítulo 4. Chegou, pois, a uma cidade samaritana. A minha pergunta é: como é que Jesus chegou a uma cidade samaritana? Chamada Sicar. Jesus desenvolveu a sua missão dentro da cidade, não dentro da igreja. Poucas vezes você vai ver Jesus dentro de uma sinagoga ou dentro do templo judaico. A maior parte do ministério de Jesus foi exercido na rua e dentro das casas. Ele entrava nas casas, curava, ressuscitava, abençoava, saía para a rua, se locomovia, sempre atrás dos perdidos, sempre atrás dos necessitados, porque a comida dele, aquilo que era essencial, intrínseco à sua vida, era satisfazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade daquele que o enviou era que ele fosse buscar as ovelhas de Israel. Era que ele fosse sal da terra e luz do mundo. Na década de 80, mais precisamente no ano de 1987, uma banda nacional, ela criou um manifesto através da música, um manifesto nacional. E esse manifesto tinha um bordão que dizia assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Eu queria perguntar nessa manhã para você, para o seu coração: você tem fome de quê? Qual é a sua sede enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto cristão? O que é que te move? O que é que faz você acordar todas as manhãs?
Quando a gente olha para a vida de Jesus, nosso modelo, nós vemos Jesus acordando, vivendo, existindo para esse objetivo específico, intrínseco ao seu coração, que é o de pregar o reino de Deus, que é de falar sobre a vida do Pai. E aí, os discípulos, nesse espaço de tempo, tinham entrado na cidade de Sicá. Ele estava à porta da cidade, no poço que Jacó havia cavado. E aí os discípulos retornam e começam a insistir com o mestre, que estava ali num período de evangelização, dizendo, no verso 31, mestre, come. E aí Jesus então vira-se para ele e diz, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis, e a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a prioridade máxima, era o que consumia, era o que movia a vida do Filho de Deus nessa terra. E eu e você, apesar das nossas profissões, vida na escola, na faculdade, aonde quer que seja, dona de casa, temos uma prioridade máxima, que é esse chamamento, que é essa vocação de você viver para a glória de Deus através da evangelização. Isso vazava pelos poros de Jesus, seu amor, sua misericórdia, a maneira como ele se relacionava, a maneira como ele enxergava as pessoas, para além da estética, sempre vendo a dor e a sua necessidade mais profundas. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, ele está caminhando, olha para cima, vê Zaqueu num sicômoro, numa figueira de raízes profundas e médio porte. Jesus então olha para ele, discerne a necessidade que ele tinha no coração e diz, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Por que Jesus, caminhando ali em meio à multidão, junto com seu colegiado apostólico, tem a sua atenção fixada em um homem? Porque ele queria glorificar a Deus através da vida de Zaqueu. Porque ele sabia que havia vindo para buscar e salvar o perdido. E essa é a nossa prioridade máxima. Quando a gente olha para Jesus entrando nas cidades, a relação de Jesus com a cidade, nós como igreja na cidade, a gente tem muito a aprender com esse texto. Quando Jesus entra na cidade, ele vai ao poço, ele pede um favor, ele aprofunda o relacionamento, ele evangeliza, ele confronta o pecado, ele transforma a vida de uma mulher com a qual ninguém queria estar. Geralmente é assim, não queremos estar com a minoria. Saímos de Jesus e vamos para a mulher recém-convertida. Ela deixa o seu cântaro no poço, entra na cidade e fala de Jesus. Venham conhecer aquele que disse tudo quanto eu estou fazendo. E toda uma cidade vem, é evangelizada e se converte. Agora, quando a gente olha para o colegiado apostólico, quando a gente olha para os seminaristas, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, que estavam caminhando ali junto com Jesus, eles entram na cidade, voltam, e o texto bíblico não menciona absolutamente nada, relevância zero. Será que é assim que a gente tem vivido dentro da cidade? Será que você tem trabalhado para ter para trabalhar, trabalhar para ter? Me diga qual é o significado de você ser um excelente profissional, ganhar um excelente salário, ter uma situação financeira estabilizada, para quê? Para quê? Para você poder viajar? Para você retornar? Será que não tem um sentido maior? Será que não tem uma vocação que faça maior sentido para o nosso coração e que empreste maior valor à nossa vida? Jesus está salvando o perdido, o novo convertido está testemunhando dentro da cidade, e o colegiado apostólico está pensando em comida para comer. Bom, segundo valor. O segundo valor
é sobre a sensibilidade. Verso de número 4, diz que Jesus está saindo do sul para ir para o norte. E ele tinha pelo menos 3 caminhos para fazer. Ele poderia ir a oeste pelo Mediterrâneo, no sentido de se direcionar para o norte. Ele poderia passar pelo leste, pela Pérea, pelo Vale do Jordão, como os seus conterrâneos faziam. Mas Jesus tem como objetivo passar pelo centro da Palestina, cruzando Samaria. Lugar evitado pelos seus conterrâneos devido aos problemas raciais, problemas culturais, problemas religiosos, que se der tempo abordamos um pouquinho mais para frente. A minha pergunta é, por que era necessário Jesus passar por Samaria quando nenhum conterrâneo seu o fazia? Se ele tinha mais 2 caminhos, pela esquerda e pela direita, por que ele vai no centro? Por que ele resolve passar por onde ninguém passava? Por que o evangelista João está aqui retratando o texto, fazendo um relato sobre o episódio, dizendo: era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por onde os seus conterrâneos não passavam. A pergunta é, por quê? Se não obedecer uma agenda soberana, se não demonstrar uma sensibilidade para a vontade do Pai e para a necessidade do próximo. Jesus então entra ali, um grande milagre acontece, o primeiro avivamento na cidade, na província de Samaria, na cidade de Sicá acontece. Ele evangeliza uma mulher, aquela mulher torna-se uma grande evangelista, entra na cidade e arrasta toda uma cidade. Jesus prega, se demora ali 2 dias e um grande avivamento acontece ali, uma evangelização em massa, que depois vai dar resultado a um outro segundo avivamento na história cristã, através de Filipe, grandes maravilhas acontecendo em Samaria, porque um homem se tornou sensível diante de Deus. E aplicando essa mensagem, eu diria, o que é que Deus quer? Que você se torne uma pessoa mais sensível. Aonde? Com quem? Quem tem estado ao nosso lado, próximo de nós? No sentido de ser atingido pela palavra, no sentido de receber a palavra da salvação. Apesar de você muitas vezes estar indo pelo Mediterrâneo e outras vezes pelo Vale do Jordão, parece que precisamos de um pouco mais de sensibilidade. Aqueles que a têm encontrado êxito, têm podido dar testemunho, grandes coisas do Senhor tem feito. A gente não tem tempo aqui, vamos um pouquinho mais para frente. O terceiro princípio é o princípio da aproximação. Ele teve sensibilidade. Ele vivia com propósito, e por isso ele se aproximava dos necessitados, ele se aproximava da minoria, ele chegava próximo àqueles que o Pai, desde a eternidade, já tinha escolhido. Verso de número 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Como que ele se aproxima? Ele pede um favor. Ele estabelece um ponto de diálogo entre ele e aquela mulher. Agora, irmãos queridos, nós só podemos vivenciar esse valor, esse princípio da aproximação, se você tiver sensibilidade, se você perceber a necessidade que está ao seu entorno. Eu não sei aonde você trabalha, qual escola você dá aula, onde você estuda. O que eu sei é que há um punhado de pessoas ao nosso lado precisando ouvir a palavra da salvação, precisando que vaze pelos seus poros a boa palavra da fé. E aí, para Jesus se aproximar, ele quebra pelo menos 3 barreiras. A primeira é a moral. Porque a mulher que ele alcança é uma prostituta, é alguém que era doutor em tentativas.
É alguém que tinha já tentado um casamento durante 5 vezes e agora a relação que ela tinha era uma relação ilícita. Mas ele quebra a barreira moral. Qual é a barreira moral que eu e você precisamos quebrar para nos aproximar? A segunda barreira é a barreira cultural, porque Jesus era um mestre, e mestre naquela época sequer cumprimentava uma mulher, passava ao largo. Mas além de cumprimentar, ele pede um favor, estabelece um diálogo, aprofunda o relacionamento, permanece na cidade, se deixa tocar. É interessante como Jesus se aproxima daqueles que nós muitas vezes nos distanciamos. A terceira barreira é a barreira religiosa. Havia uma certa disputa entre Samaria e Jerusalém. Qual era o centro de adoração? Era no Monte Gerizim ou no Monte Sião? Era em Jerusalém ou em Samaria? Aonde um se achava melhor do que o outro, tanto é que a mulher pergunta para Jesus, aonde devemos adorar? E Jesus diz, olha, agora não há mais lugar santo. Há coração e posturas santas. Mas ele quebra a barreira religiosa e chega a mulher, se aproximando. O quarto princípio é o confronto. Ele vive com propósito, ele tem sensibilidade, ele se aproxima da mulher, desenvolve um diálogo, e agora ele a confronta naquilo que ela precisava ser confrontada. Por isso ele lhe disse, vá, chama o teu marido e volte. Não tenho marido, disse a mulher. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é uma grande verdade. Jesus então vai confrontar as escolhas, vai confrontar as opções, vai confrontar a prática que aquela mulher samaritana estava tendo. E muitas vezes as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão angustiadas, as pessoas se sentem à deriva na vida, elas se sentem como uma porcelana existencial. Sabe por quê? Porque elas estão vivendo exatamente um projeto, um anteprojeto em relação ao reino de Deus. Elas precisam saber e conhecer o caminho, a verdade e a vida, vivem à margem dessa proposta. E aí Jesus então vai e confronta ela na necessidade que ela, na direção que ela precisava ser confrontada. Agora, meus irmãos, numa sociedade relativizada, num tempo aonde o individualismo cresce a cada momento, quem é que tem o direito de confrontar o outro? Na verdade, nenhum de nós temos esse direito. Esse direito nos é dado. Nos é dado quando você vive com propósito. Nos é dado quando você tem sensibilidade para o próximo. Nos é dado quando você se aproxima e participa da vida dele e dela, a ponto dela e dele perceberem que você de fato não quer apenas entregar um pacote religioso, mas você está de fato interessado na sua vida, na sua dor, na questão, sabe, de encruzilhada existencial que esse ser humano se encontra. Então, Jesus, debaixo da direção de Deus, porque era-lhe necessário passar por Samaria, ele entra na cidade, ele supera as barreiras morais, culturais e religiosas, ele conversa com a mulher buscando uma intimidade, uma confiança mútua, e finalmente ele então confronta a mulher naquilo que ela precisava ser confrontada. E o quinto princípio é o princípio da fé. Verso de número 35 diz assim, para terminarmos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Normalmente, o nosso olhar para o próximo,
O nosso olhar para o filho, o nosso olhar para o parente, o nosso olhar para o local de trabalho não é um olhar pela ótica da fé. Aqueles irmãos estavam dizendo que faltavam ainda 4 meses até a ceifa. Mas Jesus quer ensinar-lhes uma lição. Primeiro, ergam os olhos. Levante um pouco a sua visão. Erguei os olhos e vede os campos. Para onde eu e você estamos olhando? O que é que nós estamos enxergando? Jesus está dizendo, olhe um pouco além, tenha uma visão um pouco mais altaneira, tenha uma visão, sabe, banhada um pouco mais pela fé, porque os campos já branquejam, os campos já estão brancos para a ceifa. E a alegria e o resultado são certos. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, para ajudar na direção da colheita, nós precisamos ter esse olhar da fé, esse olhar do milagre. Esse olhar que olha pela ótica do sobrenatural, que o Senhor quer fazer, que Ele vai fazer, segundo a sua vontade, mas Ele quer me usar, Ele quer te usar, o tempo urge, os campos já estão brancos, nós precisamos crer que é tempo de ceifar. Irmãos queridos, nós estamos vivendo um tempo meio que encapsulado por essa questão política. Deus tem feito milagres no nosso meio, quem sabe eu e você temos perdido a oportunidade por essa questão que é importante, mas não é primária na minha e na sua vida. Deus tem curado pessoas de câncer no nosso meio. Nós tivemos agora um trabalho infantil aqui com 700, 800 pessoas aqui dentro. Os jovens têm se levantado em horários alternativos para orar. Os adolescentes passam a noite inteira orando e buscando a Deus. A palavra, sabe, da verdade nos tem sido ensinada aqui todo domingo. E eu queria encerrar lendo um testemunho que uma Débora deu. Diz ela: a diretoria da escola Fórum Cultural está recomendando o trabalho com adolescentes para as mães que têm filhos e filhas problemáticos, que não estão interessados nos estudos, porque ela estava vendo a transformação dos que começaram a ir à igreja. Falou da Betânia e como os meninos e meninas são disciplinados e melhoraram na turma. Ocorre que ela não é evangélica e aconselhou aos pais, na reunião, que levasse seus filhos ao encontro dos adolescentes toda sexta-feira na Betânia. Esse relato é motivo de glorificarmos a Deus e continuarmos como Déboras, orando, clamando pelos nossos adolescentes, jovens e crianças, para que eles façam a diferença onde quer que estejam. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Então, meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos. E se pergunte agora: Senhor, aonde eu devo semear? Aonde Tu queres que eu colha? Qual é a minha Samaria? Me enche de propósito, me dê sensibilidade, me ajuda a confrontar depois de buscar intimidade, e derrama fé sobre o meu coração, para que eu possa crer que lá na minha escola, no meu trabalho, na minha rua, ao derredor da minha célula, os campos já branquejam para a ceifa, de maneira que eu posso me alegrar sim, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor,
colocamos o nosso coração diante de Ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame esse senso de urgência na nossa vida. Pai, que o Senhor nos dê sensibilidade, que o Senhor derrame um sentimento de propósito, uma convicção de propósito, para o qual eu e os meus irmãos existimos, que é testemunhar do Senhor. Ó Deus, falar da Tua glória, exalar o Teu bom perfume. Senhor, testemunhar da Tua obra no Calvário, falar da palavra da salvação. Ajuda-nos a pregar em tempo e fora de tempo, pois os campos, diz a Tua palavra, já branquejam, já estão prontos para a ceifa. Ajuda-nos a acreditar em milagre, ajuda-nos a nos ver a nós mesmos, ó Pai, como instrumentos do Senhor para essa grande ceifa, em nome de Jesus, de tal maneira que nós possamos nos alegrar, tanto com a semeadura, quanto com a colheita. Pai, ajuda a Igreja Betânia, Senhor, a avançar para a glória do Teu nome. Queremos andar destemidamente e não distraidamente, em nome de Jesus. Ajuda-nos a preservar no nosso coração aquilo que é prioritário na nossa alma. Nós rogamos um santo avivamento, um santo, ó Deus, espírito evangelístico no nosso meio, para que possamos ser uma bênção na cidade de Niterói, como o Senhor e os seus discípulos, ó Pai, aquela mulher foi uma bênção ali na cidade de Sicar. Pedimos essa bênção, abençoa ainda, Senhor, no dia de hoje, para que possamos testemunhar, para que possamos convidar, para que possamos trazer outros à Tua casa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.